Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 29 de novembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. O nome dela é Luciana Vasconcelos, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes e debatedores. O ouvinte que participar hoje, JR, pelo 2461-0093, estará concorrendo ao CD Identidade de Anderson Freire e ao DVD Na Estrada de Aline Barros. No Facebook da 93 FM. Participando pelo Facebook, o CD Um Novo Dia do Ministério Sopro de Deus. Benção puríssima, muito obrigado, Luciana, que participa conosco aqui no nosso Debate 93. Você liga 2461-0093, participa aqui do nosso site www.radio93.com.br. Temos um site exclusivo do nosso debate93.com.br, debate93.com.br, onde você pode ouvir, comentar e compartilhar os nossos debates, sempre pelas suas redes sociais. Sempre muito bom ter você com a gente aqui na 93 FM, esta que é a Rádio do Povo de Deus. Marcela Bastos já está com a gente. Alô, Marcela, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Lembrando aí que a gente está em plena campanha Doe Bíblia, Doe Esperança. Você que tem aí 1, 2, 3, 4, 5 Bíblias na sua casa, você tem aquela Bíblia que já te abençoou muito, mas hoje de repente você não usa mais, porque você usa uma outra de estudo. Enfim, você tem uma Bíblia aí especial na sua casa, tá sobrando? Doa pra alguém. Pra onde você vai levar? Você vai levar segunda-feira pro culto da rádio, lá no Ministério Apacentar, em Nova Iguaçu. Você vai entregar a sua Bíblia, nós também entregaremos as nossas, e essas Bíblias serão encaminhadas primeiro para uma ação lá na comunidade de Antares, em Santa Cruz, uma ação evangelística, e a outra parte das Bíblias vai ser enviada aí lá pro Novo Degase, que é uma instituição de menores infratores, ali na Ilha do Governador, num super culto que vai abençoar a vida daqueles meninos, com certeza. Benção por isso, a Marcela Bastos, é o povo de Deus, é você participando, é você transformando a vidas, transformando histórias de pessoas que aí precisam tanto da palavra do nosso Deus e Pai. A gente sabe que a palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A Bíblia diz que o semeador semeia a palavra. Jesus disse isso, o semeador semeia a palavra. Está na hora de você também ser um semeador da santa palavra de Deus. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Ouvinte dizendo: eu e meu marido discutimos demais o assunto submissão. Ele acha que tenho que aturar todas as exigências, muitas vezes descabidas, que ele faz. Eu acho que não é bem assim, e que ele não entendeu a verdadeira submissão bíblica. É preciso se submeter mesmo quando essa submissão é uma forma de opressão? Se eu não aceitar e me impor, estarei desobedecendo a Deus? Este é o Debate 93. com J.R. Vargas na 93 FM. Com a gente no programa de hoje a pastora Luciana Machado, da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio, uma das nossas meninas da mesa de hoje. A pastora Luciana, bom tê-la aqui entre nós. Você destacou a frase: eu e meu marido discutimos demais o assunto submissão. Por que você destacou essa frase, hein, Luciana? Bom dia, JR, bom dia, mesa debatedora, aos ouvintes queridos. Eu destaquei essa frase pelo motivo da palavra discutir.
discussão. No meu ponto de vista, é fato que discutir sobre esse assunto é irrelevante, porque submissão de uma mulher para com o homem não se impõe, se conquista. Então, discutir não vai levar essa mulher a ser submissa, discutir o assunto não vai levar essa mulher a ser submissa, mas sim a conquista deste homem com amor, porque submissão é um ato de amor. Tudo bem. Pastor Jorge Cruz, da Igreja Metodista de Campo Grande, que pensa o senhor diante do que o senhor ouviu? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, obrigado. Bom dia aos amados ouvintes da 93, sobretudo aquele bom povo da Zona Oeste. Bênção pura. Eu penso que esse casamento aqui, como tantos outros, ele é conflituoso, porque o que a palavra de Deus recomenda não é para virar motivo de discussão, né? E me parece aqui que há até uma certa raivosidade nesse casal com relação a esse tema. O que é da palavra de Deus é para a gente receber com oração, debaixo da orientação do Espírito Santo, e não deveria de modo nenhum ser motivo de briga, de contenda do casal. E como a pastora Luciana colocou aqui, né, eu e meu marido discutimos, pode ser o discutir, não brigando, mas discutir em termos assim, a gente arrazoa a respeito disso. Mas até mesmo no caso de arrazoar, né, eu acho que o que está na palavra de Deus é para a gente obedecer. Né? Pode ter acordos, mas deve ser obedecido o que está na palavra. Então, arrazoar é diferente de discutir. Não, então, às vezes, caso o clima esquente, não estou discutindo, estou arrazoando. Exatamente, não, porque a gente fala discutir, né? Vamos discutir esse assunto pacificamente, né? Pacificamente. Então, aí é o discutido. Deputado federal Harold de Oliveira, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto, deputado? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, queridos ouvintes. Nós estamos diante de um tema onde nós precisamos primeiro estabelecer o significado das palavras, semântica. Claro que discutir pode ter um sentido de briga antagônico, como pode ter também um sentido de busca do entendimento. É discutir, é debater, é arrazoar. Então, onde entendemos? A questão da submissão também, como colocado aqui, pode ter um sentido de subserviência, né, de opressão, como também pode ter um sentido do entendimento em que realmente um é responsável por esta área, outro pela outra. Aqui na MK, por exemplo, eu posso dizer que quem manda e decide é a dona Ivelise. Eu vou dizer que eu sou submisso, mas não é a questão de submissão no sentido de subserviência. Nós trabalhamos juntos, porque é ela que é a responsável. Tá? Aqui na rádio, idem. Então nós temos que entender essas questões de submissão e submissão. Agora, dentro de casa, porque tem na palavra, né? E a gente não tem o conhecimento, talvez o pastor Macedo pudesse nos dizer um significado na palavra de origem, lá onde está, como foi escrito, qual é o significado que está colocado aí no texto de Paulo. Muito bem. Com a gente também no programa de hoje, o reverendo Alan Soares, da Assembleia de Deus Central do Éden. Muito bom dia, seja bem-vindo, querido. Bom tê-lo aqui entre nós, o nosso debate 93. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, debatedores. É um prazer muito grande estar aqui. É uma responsabilidade grande também, né? Porque, inclusive, quando eu saí de casa, JR, olha aí, a esposa colocou assim, olha, cuidado com aquilo que você vai dizer lá. Que de repente, olha na aí, volta, a chave pode não encaixar na fechadura. Meu Deus do céu, rapaz, mas não é brincadeira, é uma agora benção. Não é brincadeira, não. Mas, gente, olha só, a submissão, ela é uma bênção, né? Dentro do contexto bíblico. Ela é uma bênção para nossas vidas, mas o mundo pós-moderno, né? Nós estamos vivendo um mundo assim que as regras estão se mudando e o mundo tenta colocar dentro da família cristã alguma coisa diferente daquilo que Deus estabeleceu. Então isso tem trazido alguns conflitos, tem trazido alguns problemas, e é exatamente aí é que a igreja tem que entrar para esclarecer, para ensinar, porque a gente vê dúvidas cruéis nesse casal e
a discussão, a briga entre o casal em cima desse ponto mostra que está faltando um entendimento bíblico a respeito do assunto. Quero ouvir a opinião também da nossa também menina da mesa de hoje, Andréia Ferreira, que é publicitária e empresária. Que pensa você, querida Andréia, sobre esse assunto, minha irmãzinha? Bom dia, JR, bom dia aos irmãos debatedores, aos ouvintes. Bom, é um assunto bem interessante, né? O irmão aqui ao lado já mostrou que tem uma esposa sábia que edifica o lar, edifica a chave da porta, né? Olha aí. É bem interessante se a gente entender a submissão. Desde que eu me converti, eu entendi que essa submissão é estar debaixo de uma missão, é os dois juntos estarem em acordo com uma missão única. A visão dos dois passa a ser uma única visão. E dessa maneira, uma submissão em amor é uma coisa tranquila, não é uma coisa pesada. Agora, é importante que o entendimento seja dos dois lados, porque se só a mulher entende que essa submissão é em amor, é a submissão de uma mesma visão, e o homem não entende e passa a tratá-la com autoritarismo, com essa tirania, aí começa a ficar complicado. Então, é importante o tratamento das igrejas, falarem sobre esse assunto, explicando realmente os dois lados da moeda, né? Ele acha que tem que aturar todas as exigências, muitas vezes descabidas, que ele faz. Pela palavra da Andréia, já vi que ela acha que isso é uma tirania. Reverendo Jorge Cruz, foi o seu destaque, meu querido irmão. Bom, eu começo tentando responder a indagação do deputado Harold. É que a submissão é um ato de submeter-se. É você reconhecer uma autoridade e estar numa situação de obediência àquela autoridade, né? Na vida militar existe isso por função até do cargo, né? O sargento submetido. No sentido bíblico, entendeu? Esse não, é o... Mas aí é o submeter-se. Agora, no sentido bíblico, a submissão... André franziu a testa ali, só quero avisar o senhor. A submissão, só para avisar, ela é um ato de submeter-se primeiro culturalmente havia, né? E aqui no sentido bíblico, não somente Paulo, 2 vezes ele fala, e Pedro também, ele diz: mulheres sede submissas aos próprios maridos. Por que a palavra próprio? Porque a impressão que dá é que as mulheres eram submissas também a outros homens vinculados a ela, tal, possivelmente o pai, tá? Ou irmão, né? Ou o líder da igreja, que também havia isso, né? Líder que quer dominar a família dos outros. Então, o destaque da palavra próprio aí eu acho muito importante, porque para você, mulher, você vai ser submissa, mas ao teu marido. Ao teu próprio marido. Então é um ganho, né? Porque na verdade ela tinha que ser submissa a todo mundo, e o senhor está dizendo que ela só tem que ser submissa ao marido. No fundo, vocês ganharam, viu? Culturalmente, a mulher não tinha vez na sociedade. Jorge, eu queria... Então Jesus Cristo é que deu lugar à mulher, porque não tinha mesmo, a mulher não tinha, isso aí é notório, a gente sabe que não tinha lugar na sociedade, não é? Então, a mulher não tinha direito... Como de resto, até hoje, não tem outros povos do próprio Oriente. Exatamente. É verdade. Né? Quer dizer, então, eu queria salientar também, reverendo, foi tendo ganhos, né, no decorrer do tempo, foi tendo ganhos que permite até hoje elas discutirem dessa maneira como está sendo colocado aqui. Eu queria salientar também que há uma orientação também para que a mulher, né, seja submissa ao seu marido, porque também muitas mulheres estavam aderindo à nova religião, a religião cristã. E no sentido bíblico, também havia essa preocupação dos apóstolos para que essas mulheres não tentassem pregar aos seus maridos, mas que elas ganhassem os seus maridos pelo seu testemunho, pelas suas atitudes. 1 Pedro 3:1 fala sobre isso. Então, seja submissa, esteja lá. Há uma cultura, sim, né, que é a patriarcal, o homem, ele tinha os seus escravos, ele tinha as suas mulheres debaixo a Bíblia até diz, estejam nem submissa, algumas versões diz, a mulher sejam me fugiu a palavra subjugada ali, né, de baixo. Escravidão. Isso. Né? E ali
Pedro dá essa orientação. Esteja ali, mantenha o seu, não tente pregar pro seu marido, seja uma mulher casta, uma mulher com testemunho, esteja ali submissa a ele, porque pelo seu testemunho você vai ganhar o seu marido. A própria palavra que o pastor Alan usou agora, escravidão, a própria palavra família tem muito a ver com o fâmulo, né? O fâmulo eram os escravos que serviam dentro de casa. Exatamente. Né? E aí entra também a mulher e os filhos, por isso chamavam o chefe da casa de senhor. Né? E até a esposa chamava o marido de senhor. Eu conheci uma senhora, cheguei a conhecer, não sou tão velho, mas conheci, que chamava o marido de senhor, né? E de seu Miguel. Né? Então, era seu o fâmulo. O senhor? Hein? Seu ou senhor? Não chamava, ela se chamava de ele senhor? O seu Miguel. Senhor Miguel. Isso era muito quando comum. Falava com esse. E ele chamava o senhor como? Miguel, o senhor Senhora? quer almoçar agora, hein? E ela não, chamava... era pelo nome. É? Era pelo nome. Quer dizer, então, a própria expressão família, não é? Ela traz isso para nós, é do fâmulo. Agora, companheiros, um escravo pode ter outro escravo? Não teria, não era comum, né? Não era comum. Porque se o homem é escravo de Cristo, como ele pode ter a mulher como sua escrava? Como é que funciona isso? Se o homem é escravo de Cristo, estou usando a palavra dura mesmo aqui, já que mas o homem não é escravo de Cristo. Não? Em Cristo o homem se liberta. É escravo de quem, então? Se ele não é escravo de Cristo, ele é escravo de quem? Ele não é servo de quem? Servo é uma coisa. Ele não, escravo não. Escravo de orelha furada. São coisas no original. No original nós estamos falando do mesmo assunto. Não estamos. Ele era escravo do pecado. Servo é uma coisa, escravo é outra. O homem era escravo do pecado, né? Tá? Então, como escravo do pecado, ele não tem direitos. Agora, vamos usar a palavra para você, escravo de Cristo, ele tem direitos, porque é uma escravidão voluntária. Deixou de ser escravo? Não é? De um certo modo, sim, porque não é uma escravidão obrigatória. Você decidiu ser escravo. Exatamente. Então, é voluntário, não é escravidão. Se decidiu ser escravo, decidiu ser escravo ou não? Semântica. Não. Escravo é uma coisa e serve é outra. E a submissão também é voluntária. Quando você pega a palavra dolos, vamos lá, a palavra dolos. O que quer dizer a palavra dolos? É servo, né? Servo. Qual outro significado da palavra dolos? Agora a gente pode trazer o seguinte, que a palavra escravo. Escravo. A palavra Quírios era senhor de escravos, né? Aí né? Porque não era, quando Paulo diz, né, que o Senhor Jesus é o Quírios ele era senhor de escravos. Como eu falei no início, o senhor deputado, tem um problema semântico aqui. Por isso eu perguntei ao pastor, vamos entender o que diz a Bíblia sobre submissão, para que os ouvintes entendam isso. Não vamos discutir origens etimológicas de palavras, isso aqui não adianta nada para os nossos ouvintes. Nossos ouvintes querem entender o que está na palavra de Deus, que ele lê todos os dias. Mas para chegar a semântica, tem um pouco de etimologia, né? Tem tem jeito. É preciso. Tem que escavar, tem que escavar. Se não escavar, não vai achar a pedra. Fala, pastor Alain. Eu acho que nós precisamos entender também o que não é submissão bíblica, né? Então, isso que seria importante. Que não é submissão, então? Aí, né? Submissão, por exemplo, não significa que a mulher ela é inferior ao marido, ou inferior ao homem. A gente sabe que existem mulheres aí que têm uma capacidade muito maior do que muitos homens, tanto intelectual como em trabalhos, e já seria outro tema ser discutido, né? Tem mulheres que até recebem um salário muito maior do que o seu esposo, mas nem isso faz com que ela quebre esse elo da submissão segundo aquilo que Deus estabeleceu. Então, a submissão ela não é de maneira nenhuma algo pesado sobre a mulher, algo ruim, difícil de ser lidado. Não é um jugo, certo? Não é um jugo. Então a gente tem que entender isso. A mulher sábia, ela usa a sua capacidade, né, de influenciar o marido, porque a mulher influencia o marido, né? Ela influencia. Ela usa para potencializar as virtudes desse marido. Então o marido... honra, né, pastor? Honra o marido. Porque o marido, ela estimula a liderança do marido dentro de casa. Exato. Porque na hora que ela quebra esse elo, ela começa também a quebrar o padrão bíblico familiar. Concordam, meninas?
as meninas. André tá com a testa franzida já desde aquela hora. Não, perfeito. A mulher sábia, ela vai edificar, ela vai conseguir transformar, potencializar exatamente tudo que o reverendo colocou. Eu achei assim, muito bom. Eu só achei assim que os pastores, que eu tô no meio de 4 pastores. Não, eu sou aluno de escola bíblica dominical. Tá certo. Muito mais do que muitos pastores, né? A escola bíblica é importantíssima. Assim, poderiam esclarecer de uma forma mais didática para os ouvintes o que é a submissão bíblica realmente, né? Porque a gente acabou trazendo... Deixa eu ver se eu entendi, André. Você está discordando do que foi dito até aqui. Não, eu achei que podia ser um pouquinho mais claro, uma coisa mais popular. Como assim? Explica você, conta aí para os nossos ouvintes, como é que você vê esse assunto, no seu ponto de vista, com toda a simplicidade, para poder esclarecer. Há uma missão. Uma missão. Deus manda uma missão para o homem. Qual é essa missão? Então, assim, à luz da palavra de Deus, o que eu entendo, submissão da mulher é estar debaixo desta missão. Então, qual é esta missão? Qual é esse papel dela, entendeu? De ser auxiliadora, auxiliar nesta missão. Porque a gente trazer a história, isso tudo ficou, para mim, ficou um pouco confuso, né, nesse aspecto da semântica das palavras. A gente precisa olhar o contexto, né? Paulo está falando dos papéis na família. Tanto aos Colossenses quanto aos Efésios, ele está falando dos papéis na família. Exatamente. Então ele fala do papel do marido, fala do papel da mulher, ele fala do papel do homem 2 vezes, como marido e como pai. Depois ele vai falar do papel dos filhos. Então ele está falando dos papéis. Então, nessa discussão, ele coloca o papel da mulher como alguém que deve estar submissa ao seu marido, porque quando ela dá força ao seu marido, ela está fortalecendo o seu lar. Está fortalecendo a família. Então, exatamente. Eu estava ouvindo ontem para a televisão a pregação do pastor Josué Gonçalves, né? Teve até aqui com a gente, né? Então ele fez uma declaração que eu fiquei estarrecido. Ele falando dos altos índices, por exemplo, de homossexualismo numa família onde não existe a figura paterna, né? O alto índice de meninas, adolescentes que engravidam onde não há a figura paterna. Então o pai é extremamente importante para o equilíbrio da família, né? Então famílias onde há um pai, onde há um homem dominando aí no sentido de ser o guardião dessa família, né? As meninas têm menos chance de engravidar, né? Fora do casamento, né? Que é um acidente. Os meninos têm menos probabilidade de se envolver com o homossexualismo. Então ele exalta muito a figura do pai e coloca até uma responsabilidade muito grande sobre nós homens. Exatamente. Porque nós somos sacerdotes do lar, o guia do nosso lar. Então é aí que entra a submissão da mulher como uma coadjutora. Não é para dar, porque quando ela dá força ao marido, ela está fortalecendo. Deixa eu ver se eu entendi, reverendo Jorge. Deixa eu ver se eu entendi. O que o Andréia posicionou sobre a questão de estar sob a mesma missão é que Deus deu aos dois a mesma missão, não é? Então, se tomarmos como exemplo desde o Gênesis, crescei, multiplicai-vos, enfim, cuidar de todas as coisas que estão ali, aquilo que a gente chama de mandato cultural, ou seja, desde o início de todas as coisas, o papel está junto, os dois estão juntos, a ordem foi dada aos dois para que eles pudessem desenvolver. Família veio, aí você tem desde Noé, que são as figuras mais reluzentes, Abraão, Isaac, por aí vai, não é isso? Passou pela poligamia aí, como é que ficou a história quando pula? A Bíblia nunca foi favorável à poligamia. A Bíblia sempre deixou isso claro, e quando essas coisas aconteceram, elas sinalizaram a ausência da bênção de Deus sobre aqueles assuntos. Talvez o exemplo mais interessante e imponente sobre esse ponto seja Isaac. Seja Isaac cuja esposa não conseguia engravidar, e o que ele fez foi orar pela sua esposa para que ela tivesse filhos. Então, esse modelo que o senhor está estabelecendo, reverendo Jorge, que nos apresenta aí a família, o senhor está dizendo, então é isso. Então, quando André chega e diz a família, a monogâmia, quando André diz a mesma missão, que missão é essa, para esclarecer? Vamos agora entrar nesse ponto. Que missão é essa que Deus deu ao marido e à esposa e faz com que a mulher compreenda isso? Porque ela vai dizer assim, não, nós estamos sob a mesma missão.
E aí, como ele é chamado de o sacerdote, é por causa disso que ela está, de uma forma ou outra, sujeitando-se a ele, pastor Luciano? Eu acho, JR, que exatamente essa discordância há, porque eles não estão debaixo da mesma missão. Cada um olha para um lado, cada um caminha numa direção, cada um tem um projeto diferente de vida, não é? E eu posso dizer que eu me tornei uma mulher muito mais feliz quando eu me tornei uma mulher submissa. Quando eu entendi que Deus me colocou ao lado de um homem de Deus e que a minha missão era de levar Jesus a todas as pessoas, e eu abracei isso para minha vida e hoje eu sou muito feliz. Então, quando um casal está unido e eles não enxergam que tem uma missão juntos, os mesmos objetivos. A mulher quer comprar um carro, ele quer comprar uma casa. A mulher quer trabalhar fora e deixar os filhos sob a tutoria de outra pessoa e o marido não concorda. Então, todas essas divergências mostram que essas pessoas não estão olhando no mesmo foco, na mesma visão, debaixo, como disse André, sob a mesma missão. Então, eu acredito que por isso esse casal está tendo essas divergências. Então, o que é estar sobre a mesma missão? É olhar na mesma direção, é caminhar lado a lado. Eu acho isso interessante. A ótica que a Andréia trouxe para nós é da palavra submissão. Ela desligou do submeter e pode ser subserviência. A subserviência pode ser polissêmica até. Em que a mulher tem uma missão junto com o marido. Não é? Então o marido tem uma missão, a mulher ela tem uma submissão, porque ela vai ser a parceira dele nessa missão. Se é o que eu entendi que você falou. Porque qual é a nossa missão? Qual é a missão do casal? Crescer e multiplicar. Quer dizer, multiplicar a gente sabe que é ter filhos. E crescer, exatamente, aí é a promoção humana, né? Do homem, da mulher, dos filhos. É uma coisa muito bacana. E aí eu acho que entra uma coisa muito importante, pastor, reverendo Jorge. Não é se sujeitar. Exatamente. Quando o JR falou do seu destaque, né? Não é se sujeitar a todas as loucuras, os caprichos de uma pessoa. É diferente, porque alguns dicionários dizem que submissão é igual a sujeição. Mas no meu ponto de vista, eu creio que não. Então, se o marido estiver fora da missão que lhe foi dada por Deus, eu não estou falando aqui de comprar um carro ou uma moto. É isso? Estão falando de comprar um carro ou uma moto? Não, estão falando de criar família para a glória de Deus. No contexto geral. Padrão bíblico, ou seja, então, quando no contexto geral. A pergunta, outra vez, para ficar claro. Vocês estão dizendo o seguinte, que quando se aplica esse texto aí que fala sobre submissão, está se focando as questões, obviamente, primeiramente espirituais, mas que tem decorrência em todos os aspectos. O camarada que tem uma vida espiritual santa, ele vai buscar coisas que vão fazer bem para os seus filhos. Aí aquela pesquisa que o senhor trouxe e apresentou. É isso, gente? É isso, pastor Alain? Vai lá. Perfeito. Agora, a gente tem que entender que a família, o homem e a mulher juntos, eles não são rivais. Né? Eles não são rivais dentro de casa. E existem mulheres que têm personalidade muito forte. É mesmo, é? E existem homens. Sabia, não é? E existem homens que nem têm uma personalidade tão forte assim. Então, no âmbito familiar, essa mulher acaba parecendo mais do que o homem. Em posicionamentos, em atitudes e às vezes até em decisões. E em alguns casos, isso pode ser entendido como uma insubmissão e não é. Mas nem todos os homens aceitam que uma mulher apareça, cresça, e aí entram com autoritarismo. Entra a sabedoria da mulher, né? Entra com autoritarismo e aí quer sujeitar essa mulher à sua vontade para que ela não venha crescer. Ela naturalmente aparece mais, e porque ela aparece mais naturalmente, ele de maneira autoritária quer impedir que isso aconteça? Alguns homens não aceitam isso. Algumas vezes isso acontece, porque o marido ele não consegue entender essa situação dentro do plano familiar. Ele olha para a mulher, né, e acha que aquela mulher está sendo insubmissa a ele. Né? Essa história do quem manda aqui sou eu, e bate o pé, eu sou o homem da casa. Mas às vezes esse homem da casa também não é um homem de atitude. Porque quando a mulher casa com um homem, a gente, vamos usar até um termo aqui, nós precisamos, hoje precisamos muito de homens
né? Homens com H maiúsculo. Então as mulheres estão precisando de homens que assumem sua responsabilidade financeira, sua responsabilidade de marido, responsabilidade de criar filhos e dar broncas no filho, que tem homens transferindo essa responsabilidade para a mulher. E aí depois, no contexto geral, acaba havendo esse problema, né? Tem filhos que às vezes respeitam mais as mulheres do que o pai, né? Mas eu acho que com sabedoria, quando a mulher, né, ela entra na família consciente do plano de Deus, e ela tem sabedoria para isso, ela consegue, né, fazer desse papel dela algo positivo para a família dela e para o marido. Em nenhum momento ela deve usar essa personalidade que ela tem, essa situação, né, pessoal dela, de ser mais imponente, de ter uma... Ela não pode usar isso contra o marido para também submeter o marido a uma inversão de valores, naquela submissência, né? O marido passa a ser submisso à mulher. Então, esse é o grande problema também na família moderna, né? Tem mulheres que têm personalidade forte, eu acho que ela precisa ter a sabedoria de trabalhar isso, né? Da sua personalidade, não abafar de seu marido. Exatamente. Aqui, né, na nossa discussão, a gente tem dois focos também, JR. O primeiro foco é do apóstolo Paulo. Parece-me que o apóstolo Paulo está falando aqui a mulheres que têm marido crente. Porque ele usa, né, ser submissa ao marido no Senhor. Tanto aos Colossenses como aos Efésios, mulheres se submissam aos vossos próprios maridos no Senhor. Já Pedro recomenda às mulheres crentes que não têm maridos crentes, que elas sejam submissas como testemunho para, através desse caminho da submissão, ganhá-los para Jesus. Quer dizer, então são dois focos importantes que a gente... Mas nos dois, as mulheres precisam ser submissas. Em amor. Em amor. Em amor. Mas a submissão é amor. Em amor. Não pode Quando ser a pessoa está forçado, sujeita a alguém, ela está sob ameaça, sobre medo. Exatamente. Sobre autoritarismo. A submissão, pelo contrário. Por isso que eu digo que submissão e sujeição, eu acho que são palavras totalmente diferentes. A semântica é diferente. Embora há dicionários que submissão, sinônimo, sujeição. Né? Então, eu acredito que a submissão é um ato voluntário em amor. E a sujeição é por medo, por autoritarismo, por ameaça. E muitas mulheres hoje, no século XXI, vivem isso dentro das suas famílias. Mulheres sujeitas a maridos autoritários, que ameaçam, que fazem coisas terríveis, pressões psicológicas, dizendo que ele é o chefe da casa, ele manda ali e torna-se um homem autoritário, um Nabal, um louco. Eu até acho que essa questão semântica é a que é mais complicada aqui, para dizer que o dicionário, quando ele coloca lá sinônimos ou palavras com o mesmo sentido, ele coloca porque você vai encontrar essas palavras com aquele sentido dependendo do contexto. Dependendo do texto que você está lendo, como foi aplicado. Aí você, lógico, quando você fala que o ditador está impondo a sua autoridade, as pessoas são submissas, realmente, aí tem um sentido. São submetidas, subserviente, sujeita. Não é esse sentido. Autoridade. Aqui o ouvinte dizendo, Dirajá sempre foi submissa, mesmo o meu marido não sendo cristão. Cheguei a largar o trabalho e passei apenas a cuidar do lar como ele preferia. Só que vejo ele elogiar mulheres independentes. Aí me questionar, você vai realmente à igreja? E que fica na dúvida até que ponto devo ser submissa. Observem bem, ele quer que ela... Vocês entenderam, né? Aí complica, né? Vocês entenderam muito bem. O que eu faço? Vocês entenderam muito bem. Outro ouvinte dizendo aqui, ó. Minha esposa, ela é advogada e dentro do casamento ela não age para que a gente cresça junto. Sempre me coloca para baixo e não me incentiva a nada. Como devo agir para que ela entenda que precisa ser companheira e auxiliadora? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Aliás, um dos nossos queridos ouvintes. Esse assunto a gente até abordou no início, quando o deputado colocou bem a questão dos papéis. A mulher pode, na vida secular dela, na vida profissional dela, ela ter uma vida bem-sucedida, ela ser alguém que exerça uma liderança, que foi bem colocado, né? Que no século XXI as mulheres têm uma capacidade, algumas intelectuais até superiores a de seus maridos, e exercem funções na sua vida profissional que até ganham mais do que os maridos.
Agora, ela tem que entender que ali, qual é o papel dela? Ali ela é advogada, mas em casa o papel dela é esposa. Ela é esposa. É entender os seus papéis. Qual é o seu papel naquele momento? Então, se eu sou esposa, eu passo de novo a vir para minha missão de estar debaixo da missão do meu marido. E eu pedi aqui auxílio à pastora para eu ler a missão do marido. Em Efésios diz: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma missão como essa que Cristo deixou para o marido, é muito fácil a gente estar debaixo dela. É prazeroso você ser submissa ao marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então, assim, dessa maneira, com essa visão, para mim, eu acho que é muito fácil estar submissa ao marido. André, então você conecta o texto como ele deve ser sempre conectado. Ou seja, você tem amor e você tem uma caminhada junto aqui. Você caminha junto porque é amor e porque é amor o outro. Então, esse ingrediente que se mistura, que é o texto bíblico, que nos traz a ideia completa. Quer dizer, se naquele lar não há evidências de amor, prática ou um discurso de amor, ou os dois, não há nenhum nem outro, a dificuldade vai ser grande. Aí sim vai ter o autoritarismo, a tirania, essas exigências que a nossa ouvinte chama de descabidas, sabe-se lá quais são. É isso, companheiros? É isso? Estamos juntos aqui? É isso mesmo? Porque quando há o amor, o homem não exige da mulher coisas descabidas, coisas que possam humilhar, diminuir a sua esposa. Pelo contrário, ele vai querer exaltar a sua esposa, né? Vai querer vê-la bem. Então a gente vê que o contexto explica bem, né, a colocação de Paulo com relação à submissão da mulher, porque cada um tem o seu papel e cada papel aí é fundamental. É como se um deixar de fazer a sua parte, quebra, né, o princípio que o outro também deve seguir. Eu acredito que a submissão também traz o amadurecimento do casal. Né? Eu acho que quando um marido tem uma mulher que é submissa, está ali ao lado dele, entendendo o seu papel, aquele casal amadurece muito junto, porque eles têm interesses e valores iguais para serem trabalhados, né? Então naquilo há um crescimento. Quando não há isso, essa divisão faz com que não haja crescimento, que não haja essa mesma missão, conforme a Andréia falou. É o amor. É o amor. E o amor é o que fortalece a família. É verdade. E a família é a unidade mais importante da própria igreja e da sociedade. Precisa entender que a mulher não é um objeto, né? Ela não é um objeto do homem. Né? A mulher não é um objeto do homem. E muito pelo contrário, né? Ele não pode querer que ela se submeta, né, a todas as suas vontades, a todos os seus caprichos, a todos os seus desejos. Tem que ser valorizada, respeitada, suas opiniões, assim como as o suas homem. Atitudes. Assim né? como o homem também, né? Não, sem dúvida. Acho que tem que ser essa relação de Agora, né? há uma coisa tão interessante aqui, quando Paulo fala, né, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e ele chega a dizer que o que ele está falando é mistério, né? Então ele torna o casamento aí, né? É um mistério, mistério. Então ele está trazendo o casamento e mostrando o casamento como uma parábola do reino, né? Que não pode ser quebrado em qualquer dos seus princípios, senão dilui tudo. É isso. Da Taquara ouvinte dizendo: conheço várias mulheres que não respeitam a palavra de Deus, não sabem o seu lugar e querem mandar nos maridos. Na Taquara, diz que parece que só acontece lá, pelo que eu tô entendendo aqui. Mudou de lá, mudou. Se passar de carro ali, o negócio pega, viu? De Guadalupe, ouvi dizendo: na minha igreja o pastor sempre prega sobre submissão. Caramba, tem outros assuntos, a vida é tão grande, né, rapaz? Sobre submissão, colocando a mulher pra baixo, como se fosse inferior. Não. Meu marido é novo convertido, isso me preocupa. Olha bem, podia ser uma glória, né? Meu marido é novo convertido, graças a Deus, né? Mas nesse caso aqui, o ouvinte está preocupada. Por quê? Porque algumas atitudes dele já mudaram para pior. Ele já está achando que eu não devo opinar, que todas as decisões são apenas dele, diz uma de nossas queridas ouvintes aqui. Outro ouvinte de Nova Iguaçu: eu me separei por causa disso. Meu marido queria sempre que eu o servisse
Eu acho que a ouvinte não está em pecado e não tem que ser submissa dessa forma. Meu marido, diz outro ouvinte da ilha, não assume a posição de cabeça da casa. Quando faltam as coisas dentro de casa, ele manda eu comprar. Quando quebra algo, eu tenho que tomar a frente e resolver. E eu pergunto, como ser submissa? Li 4 posicionamentos diferentes para vocês opinarem. Fique à vontade agora. O casamento é olhado do modo muito errado, sabe? Havia uma música popular que dizia assim, a música popular dizia assim, quero uma mulher que saiba lavar e cozinhar, não é? E traz na hora de brincadeira. Quer dizer, a gente não casa para ter uma mulher para lavar e cozinhar, a gente contrata uma empregada. Né? A gente elas gostaram, tá vendo? Houve uma banalização do casamento. E também achar do casamento. E achar que o marido também tem que fazer coisas que não competem a ele, que às vezes o cara não sabe nem fazer. Né? Então, chama um profissional, paga alguém, né, para fazer, porque, né, às vezes a mulher... Mas eu quero salientar também, reverendo Jorge, que existem muitas mulheres que são apenas donas de casa, eu digo apenas porque as pessoas diminuem isso, e são muito felizes. Não é? Elas lavam, cozinham, cuidam dos filhos, passam, cuidam do marido, e elas são extremamente felizes com essa missão. Nós estamos no século XXI falando que estou do lado de uma empresária, estamos falando que as mulheres alcançaram níveis, mas essas mulheres que estão ouvindo, que são donas de casa, elas também estão debaixo de uma missão e estão felizes por isso. Isso é muito bom salientar. Muito dar um testemunho, deputado, ela falou uma coisa aqui agora, eu quero dar um testemunho para vocês, para os nossos ouvintes aqui. A minha filha fez 3 anos de casada agora, dia 19. Ela trabalhava na Vale e ela deixou o emprego dela. A minha mulher, você tem meu emprego? Eu vou cuidar do meu marido. Né, vou preparar para ser dona de casa e cuidar dos meus filhos. Eu quero ter filhos, eu quero estruturar a minha casa para ter filhos e tal. Eu louvei a Deus por isso. Isso é o sentido. Isso é uma visão correta da família. Mas eu acho que a questão, a diferença aí está na opção. Mas ela quis fazer isso. Ela fez por opção. Talvez essas mulheres que a pastora colocou sejam realizadas porque se transformarem em donas de casa por opção e não por imposição. Exato. Essa que é a questão da ouvinte, que ela foi imposta para ser do lar. Houve uma radicalidade ali dela dizer que o casamento acabou por causa disso, né? Eu acho que casamento não deve acabar por uma razão dessa. Vamos sentar, vamos discutir. Eu vou voltar ao casamento. O casamento está muito banalizado nos dias de hoje. As pessoas não casam, nem sabem se amam, nem sabem o que é isso. O apelo sexual, às vezes, é muito maior do que tudo. Até o apelo fisiológico, financeiro, que fulano tem, não tem, vão experimentar, porque casa e descasa com uma facilidade muito grande. Então, isso desmonta. Agora, claro, nós estamos falando aqui de pessoas que têm princípios e têm valores cristãos, que são crentes. Aí é diferente. Esta família ela tem que ser constituída em bases sólidas, seguindo o ensinamento bíblico. Se não for assim, evidentemente vai entrar no mesmo jargão. E a submissão acaba sendo... Agora, a igreja, volto a dizer o que sempre falo aqui, as nossas igrejas, mais da metade, às vezes 70% dos membros das nossas igrejas, e graças a Deus que é assim, vem do mundo e se converte, está em processo de edificação. Ele traz toda esta carga, vamos dizer, entre aspas, cultural, de hábitos externos, e tem que conviver. Então aí, veja a responsabilidade dos pastores, da própria escola bíblica dominical, eu estou falando isso, como é fundamental o discipulado. Então, essa que é a questão. A banalização da união, vamos falar, não fala nem casamento, porque casamento é uma coisa diferente, é isso que o pastor estava falando. Dessa união, casa hoje, descasa amanhã e está resolvido. Quer dizer, e agora, inclusive, outros tipos de casamento e de famílias que querem ser impostas à sociedade. Família não é mais o homem, a mulher, é sua prole, como Deus criou, né? Homem, mulher,
e multiplicai-vos. Não é mais. Agora quer, melhor, é sempre assim, mas agora querem impor que não. A família é um convívio, conjunto de homem com homem, mulher com mulher, adoções, contrato, etc. Né? Não é um contrato. Família não é contrato. Eu fico imaginando se a sociedade, quando, digamos, que o casamento homossexual, vamos falar bem forte, ocorrer, e não tem mais casamento da família tradicional, de homem e de mulher, a sociedade acaba. Não procria, não vai procriar mais. Acaba racionando. Então, essa é uma questão que nós estamos vivendo hoje e que nós temos de pensar. E este é o problema da nossa igreja. Sempre que se fala sobre... A igreja está vivendo nesse mundo que jaz no maligno. E nós precisamos de conviver. E veja, tudo muda todos os dias. Mas a palavra de Deus não muda. Vejam as contradições. Então, este mundo, eu alerto sempre isso e falo essas coisas como uma pessoa que é mais vivida, tem mais tempo de vida. E eu vejo uma dificuldade muito grande para os pastores exercerem as suas funções, cada vez é maior. Como é que o pastor no gabinete pastoral recebe esta carga de conflitos? São conflitos. E ele tem que resolver usando a palavra, que é uma questão perene, dentro de um mundo em mutação toda hora. Constante. Mas hoje as igrejas, os pastores até estão muito mais preparados para isso. Né? Eu vejo que as lideranças evangélicas hoje, elas estão mais preparadas para lidar com essas funções, essas questões familiares. Né? Então, em todos os aspectos, até desde o aspecto financeiro, aspecto sexual, em todos esses aspectos, hoje os pastores estão muito mais preparados para isso. Agora, é importante entender que casamento não é um simples contrato, não é um papel que você pega, rasgou, acabou. Não, aquilo ali foi estabelecido por Deus. Estabelecido por Deus, tem as suas normas, suas formas, né? E nós temos que submeter não à vontade de um do outro, mas à vontade de Deus, porque foi Ele que estabeleceu as normas. Então nós temos um princípio bíblico estabelecido, marido, mulher, filhos, que vão desenvolver a sua vida. Vimos aqui aquilo que está sendo dito e visto o tempo inteiro, TV, cinema, os produtos culturais em geral, literatura e em diante, eles apresentam o casamento homossexual como alternativa. E alguns defendem a existência do amor. E a questão da adoção é a resposta que eles dão a esse aspecto, inclusive dizendo tanta gente, tanta criança passando fome, aqueles apelos emocionais todos, para fazer com que as pessoas digam, não, na verdade, o que a Bíblia diz é o que rege a nossa vida. É isso aí. E as pessoas precisam entender que quando alguém te chama de conservador, ele está querendo fazer a você uma crítica, mas você tem o direito de conservar a sua opinião, se esta sua opinião for uma opinião embasada na Bíblia. Em convicções próprias. Convicções próprias. Você está conservando a sua opinião. Curiosamente, os que chamam alguém de conservador também querem conservar as suas ideias. Então, o conservador que acha que mudou de ideia, mas agora quer conservar a sua ideia nova, ele quer que o outro, que mantém a sua convicção há mais tempo, mude de opinião. Então, a nossa regra é que a gente às vezes esquece uma coisa que é fundamental. A Bíblia, ela é autoridade e ela é normativa. Ela mostra como é que é a vida. Como é que é a vida? Marido e mulher, tá aqui, ó. Filhos, funciona assim. Submissão, tá aqui. Amor à esposa, tá aqui. Relacionamento com os empregados, tá aqui. Relacionamento com os senhores, tá aqui. Ou seja, tudo isso tá declarado de maneira tão explícita. Ou seja, há um fundamento, há uma base, que é a base da nossa vida. O mundo muda. O deputado trouxe uma percepção sobre isso aqui. Hoje a gente vê a tecnologia, que é a praia dele, uma das praias dele, a tecnologia é uma coisa que a gente diz assim, peraí, o que está acontecendo? Porque não está acontecendo, já aconteceu. Quando você pergunta o que está acontecendo, não está acontecendo, mas já aconteceu, está acontecendo agora outra coisa. Exato. Quando a vida muda e a Bíblia começa a ser mudada para se adequar à mudança da vida, aí nós temos liberalismo e por aí vai.
O deputado trouxe um tema aí que eu gostaria de fazer uma abordagem rápida. Essa questão está sendo muito discutida na igreja de uma maneira até raivosa, por força de um movimento feminista que está dentro da igreja católica, dentro das igrejas evangélicas, né? E é um movimento forte, né? E é isso aliado ao homossexualismo hoje como ideologia política, né? Para bloquear o crescimento populacional. Não, homossexualismo, né? Eu diria o ativismo homossexual. Mas o ativismo que é ideológico. Porque eles colocam o seguinte, eles colocam a homossexualidade, né? E o homossexualismo como a questão ideológica. Porque foi entrevistado esta semana na televisão, o McNamara, que jogou os Estados Unidos na guerra do Vietnã, e ele defendia que se deveria estimular a guerra para que morresse gente, para que o mundo não ficasse muito cheio. Então, daí vem o estímulo de guerra. E hoje estimula-se o quê? A guerra e o homossexualismo para que não nasça gente. Então, enquanto a guerra mata, o homossexualismo não deixa nascer. Tá? Então, tudo isso, há uma ideologia por trás. Tem um aborto aí. Pelo entendimento que o problema do mundo, né? Esse problema, eu falo problema material, temporal, é a população. Realmente é. Nós, há 200 anos, tínhamos 2 bilhões de pessoas. Um filósofo, Malthus, ele disse que 2 milhões ia equilibrar porque não ia haver alimento para todo mundo. Haveria um equilíbrio natural por falta de alimento, que é a necessidade básica do ser humano. É alimento e abrigo, mas alimento é de base. Hoje nós temos 200 anos depois, meu pastor, só 200. 7 bilhões de pessoas. E não faltou alimento, e a tecnologia trouxe recursos. Mas, em compensação, essa massificação trouxe e essa tecnologia trouxeram todos esses problemas que nós estamos vivendo. Então, eu volto a insistir. Manter a Bíblia com seus princípios, com seus valores, com as suas normas de conduta, dentro de um mundo completamente maluco em termos de mudança. A confusão em todas as áreas. Você já não consegue mais estabelecer referenciais, padrões de referência para você agir. Os valores. E a Bíblia é a mesma. Então, nós temos que nos apegar à Bíblia. A palavra. Pegar a palavra e essa é a responsabilidade da liderança evangélica. É o fundamento. É uma missão difícil. Tem que se preparar. Muitos estão preparados, mas são poucos. Mas são muito poucos. É preciso ter acesso. Eu acredito que tem muito. Mas dos muitos ainda são poucos. São muitos, mas dos muitos tem poucos. Muito bem. Falamos aqui hoje, então. Falamos sobre falamos sobre um assunto fundamental, o relacionamento esposa-esposo, porque envolve filhos, isso envolve familiares, isso envolve todo mundo, isso envolve a igreja, isso envolve a sociedade como um todo. Você vê que brota de um assunto e a gente vai estendendo esse assunto, ele vai se multiplicando e a gente observa a importância que há. Vimos aqui desde o início e ao final retornamos ao mesmo ponto. A palavra de Deus, ela é definidora. Se cada um quiser viver fruto daquilo que concluiu, vai depender do que ele estudou para concluir. Se cada um de nós olhar para a Bíblia e disser assim, não, eu quero saber o que a Bíblia diz, porque se é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz. É a nossa regra. Se é o que Deus diz, é o melhor para minha vida. Então, isso é que vai nortear. E aí, estudando juntos, é possível que haja um crescimento maior, haja um maior equilíbrio e talvez o que falte a muita gente seja realmente estudar a palavra de Deus como ela é. Muito obrigado aqui aos companheiros pela palavra de cada um de vocês, o nosso debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Marcela Bastos, resultado final, Marcela. Nós perguntamos aos nossos ouvintes hoje se eles conhecem alguma mulher que tem assim muita dificuldade de se submeter ao marido, e no início do programa estava com 92% deles dizendo que conhecem, e a gente encerra com 94% deles afirmando que conhecem sim. Quero agradecer o carinho da sua audiência, ouvinte amado, e a sua participação com a gente no programa de hoje. Vamos aos prêmios do programa. A Rosilene Basílio de Paciência leva para casa o CD Identidade do Anderson Freire. A Diana de Oliveira da Ilha do Governador
leva o DVD Na Estrada, da Aline Barros. No Facebook da 93 FM. A Érica Renata de Belfor Roxo leva o CD Um Novo Dia, do Ministério Sopro de Deus. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes. Quero lembrar a você, querido ouvinte, nesta segunda-feira nós vamos ter o culto da 93 FM. Estamos iniciando uma campanha maravilhosa, uma campanha sensacional do Bíblia, do Esperança. Leve na segunda-feira agora. Na segunda-feira agora, leve uma Bíblia a mais, 2 ou 3. Vai, dá uma olhadinha no seu armário aí. Às vezes tem aquela Bíblia que você já não abre, tem tempo. Você tem a sua Bíblia, aquela de anotações que você escreve, essa é aquela Bíblia, guarda essa Bíblia, porque essa Bíblia é muito especial, às vezes até tem um envolvimento emocional, mas se você tem mais Bíblias em casa, vamos doar essas Bíblias, ou mesmo compre Bíblias, vamos levar Bíblias e vamos abençoar a vida. Vai ter uma equipe para receber as Bíblias lá, e essas Bíblias serão encaminhadas imediatamente para uma evangelização na comunidade do Antares e também no novo Degás, e atendendo aos novos infratores, para que eles conheçam a palavra de Deus é que nos liberta. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vai ser uma grande oportunidade nesta segunda-feira, Marcela. Isso aí, não deixe de levar e fazer parte aí da missão de todos nós, né? Que é pregar o evangelho. E JR, tem um beijo aqui especial pra você mandar, que a Mônica Mota diz assim: JR, olha só, hoje a gente tem uma nova ouvinte aqui no trabalho, ela chama Beth Lira. Beth Lira tá toda feliz, começou a ouvir a rádio hoje. Olha aí, Beth. Já participou da última hora, daquela parte da última da hora lá no CID, ganhou o CD. Olha aí. E ela tá querendo que você mande um beijo pra ela. Beth Lira. Pra que ela vire assídua. É o nome artístico, hein? Beth Lira. Entendeu? Sonoro, né? Beth Lira. Entendeu? Obrigado, aí Beth. Ela disse que lá tá aumentando a beça turma que ouve a 93. Beleza. Qualquer dia desses vão fazer uma excursão aqui na rádio. Vai ser um privilégio pra nós. Muito obrigado vocês, meninas abençoadas. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa e qualificada. Este é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Perdi minha mãe muito cedo, diz uma de nossas ouvintes, e o processo foi doloroso demais. Em meio a tudo isso, eu me revoltei e cheguei até mesmo a duvidar da bondade de Deus. Os anos passaram e eu continuo sofrendo a ausência de mamãe. Ela era linda e uma mulher de muita fé. E toda vez que penso nisso, só me resta perguntar por quê. O que fazer quando uma dor é tão forte e intensa que nem o tempo consegue curar? Como entregar o controle total de nossa vida a Deus, de forma que as perdas não afetem a nossa fé? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, ao vivo, o nosso irmão Harold de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores e também dos nossos maravilhosos ouvintes. Agradeço aos nossos debatedores, aos queridos ouvintes, em particular da Baixada e de Nova Iguaçu, onde haverá o culto, como já foi anunciado, está sendo anunciado, segunda-feira. Eu queria lembrar que quem vem pregar é o pastor Josué Gonçalves, justamente este pastor que tem como núcleo do seu ministério a família que foi o tema, enfim, da discussão hoje, de uma forma indireta, mas que é a coisa mais importante. Nós não cansamos de realçar e fazemos disso, inclusive, uma bandeira política para defender a família das agressões e dos ataques ideológicos que possam enfraquecê-la ou destruí-la. Muito bem. O reverendo Jorge, um grande abraço, querido. Um abraço na Marta, hein? Abração. Nossa Marta, nota 10,5. Maravilha, ela tá ouvindo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Sempre uma alegria estar aqui, me sinto muito honrado de estar aqui. E sempre com companheiros tão abençoados, né? E aqui eu tenho feito tantos amigos aqui que eu louvo muito a Deus por essa rádio, pela sua vida, JR. Tenho feito realmente grandes amigos aqui nesta mesa. Eu louvo a Deus por isso. Bênção puríssima. Muito obrigado. Povo da Zona Oeste, aqui um abraço abençoado, né, pra eles. Bênção puríssima. Pastora Luciana, querida, obrigado. Um grande abraço. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui nessa rádio junto com vocês, com os debatedores. Quero deixar um beijo pro meu filho. Tá lá na casa dos amiguinhos dele, do Caio e do Fernandinho. Um beijo pra Cíntia, que tá cuidando do meu bem mais precioso, da coisa mais linda que Deus me deu, né? E dizer o seguinte: a submissão é sempre ao mesmo tempo um ato de amor que se faz e um reconhecimento do amor que se tem. Muito bem. Amém? Obrigado, Deus querida. abençoe lá a Filadélfia Grande Rio, o pessoal lá
do Salão da Cris Aguiar. Tô chegando, tô indo pra lá agora, pra elas me aguardarem. Estou chegando lá. Um beijo pra todas as meninas do salão. Muito bem. Andréia, obrigado, Andréia. Deus te abençoe sempre, querida. Obrigado, JR, os irmãos debatedores. E hoje eu não posso deixar de mandar um beijo pro meu amado marido, Marcelo Augusto. Um beijão. É bom. Muito bem. O pastor Alain, e aí, pastor Alain? Deus abençoe sempre, querido. Um abraço. Foi um prazer muito grande participar. Eu quero mandar um beijo muito grande para minha esposa, Denise, que está me ouvindo lá. Estou chegando, espero que a chave dê na porta. Né? Para minha igreja, Assembleia de Deus Central do Éden. Um forte abraço a todos. Meus colegas de faculdade da Suesc, um forte abraço a todos. E também quero falar amanhã, né? Pro pessoal lá de São João de Meriti, amanhã, né? Amanhã estará acontecendo a grande Marcha para Jesus em São João de Meriti, né? É um trabalho belíssimo. A concentração vai ser ali ao lado do Colégio Ceviche, ali próximo ao Camelódromo, em Vilar dos Teles. Vamos rumar pela Presidente Lincoln até a prefeitura, onde vai haver um grande show ali a partir das 18 horas. Às 14 horas já tem a concentração com o trio da 93 FM lá. Isso aí. Né? De frente ao Ceviche ali. Então, saindo dali, o show começa às 18 horas com a apresentação da nossa queridíssima Rosane Félix. É essa aqui, ó. A poderosa Rosane Félix. Meu irmão, e ele esquenta mesmo, hein? Pode esperar que ela vai esquentar lá. Geraldo Guimarães, o Dieguinho, Maurizete Catarina e Alex. Vai ser uma benção. Convocamos a todos para estarem ali. 2 da tarde, vamos só relembrar aqui, amanhã, mais conhecido como amanhã mesmo, às 2 horas da tarde, Ceviche, Camelódromo, trio da 93 FM, a turma concentrando, indo atrás, mandando ver. Bênção puríssima. Um grande abraço para você que está acompanhando a gente em Meriti. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É a 93 FM, sempre, mas sempre com você. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, a Marcela, Luciana, Letícia, Fabiano, Jair e a Cátia Regina. Voltamos na segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã para mais uma super edição do nosso Debate 93. O debate que volta no domingo, agora às 11 horas da manhã, será o debate campeão da semana, sempre às 11 horas da manhã no domingo. E mais cedo, 7h15, 8h15 e 9h15, eu volto com Estudo 93. Estamos estudando de forma expositiva e consecutiva a palavra de Deus. Pastora Luciana, uma das nossas meninas da mesa, vai orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração. Temos orado toda a semana também pela marcha em Meriti e vamos orar pelos enfermos e enlutados que estão sempre nas nossas orações em nome de Jesus. Deus, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos porque tu és o Cúrios, o Senhor da nossa vida. Te peço, Pai, por esse casal e outras famílias que estão vivendo em conflitos, que tu venha, Senhor, abençoar, fazer com que cada um em seu papel entenda a sua missão. Pai, eu te peço por essa marcha, onde o seu nome deverá e será exaltado, glorificado, Pai, onde o povo de Deus se reunirá para serem abençoados e abençoar aquele município chamado São João de Meriti. Te peço, Pai, pelas pessoas também, que estão agora passando momentos de dificuldades, perderam seus entes queridos, estão enfermos, Pai. Deus, ajuda-os neste momento difícil. Te agradeço por essa rádio, por este debate, por todos os que estiveram ouvindo, Pai, e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.